Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Proponha um mecanismo para a seguinte reação. Aí nós temos aqui um aldeído, né? Nós temos um aldeído nessa ponta. Aqui na outra ponta nós temos um álcool. Então nós temos uma função mista entre aldeído e álcool. A gente tem aqui em meio ácido o álcool também, né? Nós temos aqui o metanol. E nós temos aqui no final a formação de um acetal, né? Nós temos aqui um éter de um lado, eu tenho carbono, oxigênio, carbono, que é um éter, carbono, oxigênio, carbono, o que forma aqui para a gente um acetal. Opa! Acetal. Então, como que ocorre, né, a formação deste acetal? Porque eu tinha uma estrutura aberta e ela se fechou. Né? Como que ocorre essa reação química? Qual que é o mecanismo? Ou seja, qual é o passo a passo para esse reagente com esses outros reagentes, né, na verdade, esse composto orgânico com esse reagente formarem aqui o nosso produto? Bom, é o seguinte, a primeira coisa que vai acontecer aqui, eu vou transformar essa nossa estrutura aqui em estrutura em linhas, tá? Só essa parte aqui onde está a carbonila, esse carbono aqui, que eu não vou deixar em linhas. O resto da estrutura eu vou deixar em linhas para ficar um pouquinho mais fácil de eu ficar copiando. Essa estrutura aqui é grande o tempo todo, tá? E só que eu vou explicar para vocês, na parte que a gente precisar, eu vou numerar essa estrutura aí, para ficar mais bonitinho, ficar mais prático de entender. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 com esse carbono aqui. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 com esse daqui que é o carbono da carbonila. Tá. E aí a gente tem o HCl, né? A gente está falando em um meio ácido. O oxigênio, ele tem pares de elétrons não ligantes. Ele vai utilizar um desses pares de elétrons não ligantes para atacar esse hidrogênio. Por quê? Porque o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Logo, ele fica mais próximo dessa ligação química, que mesmo que seja uma ligação química covalente, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele puxa essa ligação mais para perto dele do que para perto do hidrogênio, formando aqui uma ligação química covalente polar. E ela é polar porque surge um polo parcialmente negativo no cloro, porque os elétrons ficam mais próximos do cloro, e um polo parcialmente positivo para o hidrogênio. Então, esse hidrogênio que está positivo, ou parcialmente positivo, ele chama a atenção do oxigênio, que ataca ele. Esse ataque é a doação desse par de elétrons para o hidrogênio. É como se ele estivesse iniciando uma ligação química, não é só como se estivesse, ele está iniciando uma ligação química com esse hidrogênio. Mas o hidrogênio não pode se ligar ao oxigênio e ficar ligado ao cloro. Logo, ele abandona essa ligação química, que vai ter uma quebra heterolítica, é uma quebra desigual, onde os dois elétrons dessa ligação eles vão para o cloro, que era o elemento mais eletronegativo que a gente tinha entre os dois. O cloro sai na forma de cloreto, né, com carga negativa, e a gente vai ter esse hidrogênio sendo adicionado à nossa estrutura. E aí a gente vai copiar aqui novamente a nossa molécula, né? Temos aqui toda a molécula, carbono, hidrogênio, dupla O, hidrogênio, e esse oxigênio está fazendo agora 3 ligações químicas. Como ele doou um par de elétrons, e o par de elétrons é negativo, né? E ele está fazendo agora 3 ligações químicas, ele vai ficar com uma carga parcialmente positiva. Na verdade, desculpa, não é parcialmente. É uma carga real, ele vai ficar com uma carga positiva aqui. Mas para estabilizar essa carga positiva, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o carbono? Quem que tem maior tendência a atrair elétrons? O oxigênio. Então, o oxigênio ele vai atrair a dupla ligação para ele e o carbono pouco pode fazer para impedir isso. Logo, o carbono perde a ligação dupla que ele tinha com o oxigênio, porque o oxigênio é mais forte e leva essa ligação. Vai ficar aqui apenas uma ligação simples entre o carbono e o oxigênio,
e o oxigênio vai continuar se ligando com aquele hidrogênio lá em cima, tá bom? E aí para o oxigênio tá uma maravilha, mas e o carbono? O carbono ficou aqui com 1, 2, 3, está com 3 ligações. Cadê a quarta? Ele não tem a quarta ligação. Logo aqui há a formação de um carbocátion, que é um carbono com carga positiva. Esse carbocátion é formado e ele atrai quem? O nosso amigo aqui, metanol. O álcool, né, o metanol, que está na nossa solução, ele vai pegar esse oxigênio, que tem pares de elétrons também, ó, e vai atacar esse carbocátion. Por quê? Ele tem par de elétron negativo, gosta de coisa positiva. O carbocátion é um carbono com 3 ligações, que está com uma carga positiva porque perdeu o elétron. Aonde que ele perdeu o elétron, professor? Aqui, ó. Ele tinha uma ligação. Na ligação tem elétrons, 2 elétrons. Ele tinha uma ligação com o oxigênio, e o oxigênio levou para ele para estabilizar a carga do oxigênio. Mas deixou o carbono com 3 ligações e com falta de elétrons. Então vem o álcool aqui, o metanol, e ataca esse átomo de carbono aqui com 3 ligações, que é um carbocátion. E aí a gente vai ter a seguinte formação. Vamos copiar aqui de novo nossa estrutura, né? Temos aqui nosso grupo hidroxila. O hidrogênio vai ficar aqui, aí vem um oxigênio ligado a um hidrogênio de um lado e do outro lado ao CH3. E aqui em cima o nosso OH. Bom, olha só quem está fazendo agora 3 ligações. É esse oxigênio aqui. Então, como ele está fazendo 3 ligações, ele vai ficar também com uma carga positiva. Tá? Então, esse oxigênio aqui, ele tende a ficar com uma carga positiva porque ele fez 3 ligações químicas. E essa é a nova ligação dele, que ele fez para estabilizar esse carbono. Para esse carbono aqui, ficou uma beleza, tá tudo certo. Mas esse oxigênio está com carga positiva e ele tem que se livrar de um desses grupos aqui. O CH3 não é um grupo que sai muito facilmente, não é um ligante que sai tão facilmente. O hidrogênio ele sai mais fácil. Então o que vai acontecer é que essa hidroxila que está mais perto, tá? Essa hidroxila que está mais perto do oxigênio, ela vai atacar, vai pegar o seu par de elétrons e vai atacar o hidrogênio, fazendo com que esse hidrogênio libere esse oxigênio e deixe o oxigênio aqui tranquilo e estável. Olha só, ele vai estabilizar a carga positiva porque esse oxigênio vai ganhar esses 2 elétrons. Era para ele sair menos 1, não é? Só que como ele está mais 1, menos 1 com mais 1 vai dar 0 e vai estabilizar a carga dele. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter a produção desse nosso composto assim, ó. Carbono, OH, H, oxigênio e CH3. Ah, professor, mas você não vai me dizer agora que esse oxigênio vai ficar com carga positiva de novo? Vai, ele vai. Só que agora ele não pode mais romper a dupla com aquele carbono. O que ele pode fazer é romper a ligação com este carbono. Tá? Se ele rompe essa ligação com esse carbono, ele sai. Só que se ele tirar essa ligação, o carbono ele vai ficar positivo novamente. De novo, vou ter um carbocátion. O que acontece aqui é que a própria molécula, aqui esse oxigênio, ele vai atacar o carbono, deixando com que o carbono libere esse oxigênio e estabilize esse oxigênio. Quando ele estabilizar esse oxigênio, ele vai sair junto com os 2 hidrogênios na forma de água. Então aqui acontece uma desidratação. Tá? Então a gente está perdendo água nessa molécula. Tá bom? A H2O vai sair daqui, depois eu represento a água lá como um dos nossos produtos. E uma coisa que agora é um dos passos mais importantes, a gente vai numerar. Esse carbono aqui, ó, que é o carbono que era da carbonila, eu vou dizer que ele é o 1. Esse é o 2, esse é o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Observem que esse OH vai estar ligado ao carbono 5 e vai se ligar ao carbono 1. Observem isso. A molécula ela vai se dobrar. Ela vai se dobrar para cá, ó. Vai ocorrer essa dobra aí e olha como que vai ficar. Aí eu vou ter o carbono, vai ser essa mesma estrutura que a gente fez aqui em cima. Ó. Esse é como se fosse
o nosso oxigênio, tá? Do OH. Esse é o carbono 5 e esse é o carbono 1, tá? Então a gente vai ter aqui um oxigênio ligado aqui, 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 aqui e aqui. Aqui eu vou ter um OCH3, então vou colocar aqui OCH3. E é isso. Vou numerar aqui de novo, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ah, professor, mas e esse hidrogênio que a gente tem aqui, né? Esse hidrogênio, ele ainda está aqui, né? Ele ainda não saiu. Ele vai ter que sair para estabilizar a carga desse oxigênio, porque ele já estava fazendo aqui uma ligação com o hidrogênio, uma com o carbono 5. Quando ele ataca o carbono de número 1, ele fica com 3 ligações e uma carga positiva. Ele vai sair em solução, como, por exemplo, vamos supor que aquele cloreto, né, que perdeu lá o ácido, que perdeu o hidrogênio, não precisa ser o mesmo cloreto, tá? Pode ser outro. Isso aqui é uma solução, tem milhões de cloretos por aí. E aí o que acontece? Ele ataca o hidrogênio, que devolve essa ligação ao oxigênio, e aí ele vai sair na forma de HCl, né? A gente vai ter ácido clorídrico. Mas esse ácido clorídrico ele nem vai ser um produto da nossa reação, porque ele já estava aqui no início. Tá? Então ele não é um produto. O que a gente vai ter como produto mesmo vai ser o seguinte, ó. Essa nossa estrutura, essa nossa molécula que foi formada de um acetal. Temos aqui o nosso acetal, mais molécula de água, né? Que houve a desidratação da nossa estrutura e no meio da formação desse acetal, a gente liberou uma molécula de água. E é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui. Esses aqui são os produtos da nossa reação. Obviamente que esse aqui é o produto principal. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução desta videoaula, fazendo aí um mecanismo de uma reação orgânica. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!